pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente está aqui nessa pauta do Coop, no nosso podcast do Sicredi Valor Sustentável. Aproveitando, a Semana Nacional de Educação Financeira, Semana ENEF, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das finanças, da área financeira para os nossos associados. Eu estou aqui com dois convidados super especiais, com a Jane, nossa conselheira administrativa do Sicredi e também consultora financeira, hein, Jane? Que responsa, hein? Nossa, nem fala. Falando assim fica até mais pesado. Obrigada, Naina, pelo convite. E falar sobre educação financeira, falar sobre investimento na nossa realidade é algo assim de suma importância e muito gostoso, inclusive, né? Porque falar de dinheiro tem que ser gostoso, não é verdade? É verdade. E agradecer também a presença do Bruno, nosso assessor de investimentos da Sicredi. Eu que agradeço a oportunidade, Naina, de estar aqui com vocês, com você, Jane, para a gente falar desse assunto tão importante e que eu gosto tanto também. Ai, que bom. Estou com um time de peso aqui. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, falando sobre educação financeira, a gente acredita que seja um tabu ainda, Eu ministro educação financeira nas escolas, para funcionários, colaboradores de empresas também. E eu percebo que não é falado educação financeira em casa, Não, esse não é um assunto que a gente discute no café da manhã. São poucas as famílias em que eu vejo em que dinheiro é uma pauta que é falada. Simples assim. Das duas, uma. Ou a família esconde dos filhos qualquer tipo de situação, seja boa ou ruim, ou realmente não sabem como lidar com o dinheiro e como não sabem, vão empurrando com a barriga. Mas é um assunto tabu e que cada vez mais é importante a gente trazer para as nossas crianças, para a gente ter uma geração diferente da agora para adiante, bem mais consciente financeiramente falando, E qual que é o mito aí que vocês acham? Falar até para você, Bruno, sobre investimentos, sobre finanças que as pessoas falam. Naina, o que a gente mais tem é mito sobre investimentos, A gente podia combinar uma pauta dessa só para falar sobre mitos. Mas vou dar um exemplo de alguns aqui. Um mito que a gente tem assim, na cabeça sobre investimentos é que eu não tenho dinheiro para investir. Isso é um mito, porque hoje a gente tem um portfólio tão grande de investimentos, a gente tem fundos de investimento que você consegue ingressar com apenas R$1. Então, assim, o importante é começar. Outro mito que a gente costuma ter também é de quando começar a investir. Hoje a gente vê muito jovens falando que é muito cedo para ele começar a investir e a gente vê adultos e idosos falando que já é tarde para começar a investir. Você sabe qual que é o melhor dia para começar a investir, Naina? Você sabe, Jane? Hoje, agora. Não. O melhor dia para começar a investir foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? 2 recados básicos, Primeiro, quanto antes você começar a investir, melhor. Segundo, nunca é tarde para começar a investir. Ah, que bacana. Quer dizer, foi ontem, Então, assim, nós estamos atrasados. A gente está sempre atrasado, Nós temos que atrasar aí, hein? Estamos em tempo do segundo melhor dia, Que é hoje. Que coisa boa, adorei a comparação. E, Jane, assim, onde que a pessoa deve começar com planejamento financeiro? Aquela pessoa assim que nunca falou sobre educação financeira em casa, que está começando a querer entender um pouquinho mais esse universo. Olha, para começar, Naina, a pessoa precisa primeiro entender que dinheiro é uma fonte que ela utiliza durante toda a vida. E para você ter essa fonte em suas mãos, você utiliza uma outra fonte que o dinheiro não compra. Qual que é essa fonte? Vocês sabem me dizer? É o tempo. Gente, vocês estão cheios de... Hoje o dia vai render, hein, Bruno? Mito de um lado, pergunta do outro, vai render. Nós utilizamos o nosso tempo para produzir o nosso dinheiro. E tempo é um bem finito. Nós não conseguimos, por exemplo, se eu te pedir para, por exemplo, Naina, me vende 10 dias da sua vida, eu não consigo comprar e você não consegue vender. Então, o primeiro passo é entender que, para produzir o dinheiro, nós usamos o tempo. E se nós não conseguimos comprar mais tempo, é como o Bruno falou, o momento é agora. Então, se você está percebendo que você está gastando sem perceber, às vezes nem é entrar numa situação de endividamento, que hoje nós temos aí várias notícias falando X, Y, Z de porcentagem de endividamento. Nem é essa a questão.
A questão é a seguinte, o que eu ganho cobre as minhas despesas e eu consigo ver o meu dinheiro? Então, se a resposta for não, este é um momento para você começar o seu planejamento financeiro. Você precisa começar agora. Quanto antes, melhor. Quanto mais cedo você ensina isso para as crianças, quanto mais cedo os jovens. Eu atendo muitos jovens começando, né, carreira. Então, eu sempre falo, começa certo que você trabalha certo a vida inteira. Então, parafraseando aí o nosso Bruno, melhor, o dia certo foi ontem, mas você ainda tem o hoje que você pode começar. Legal. E como que fica a questão das emoções para lidar tanto com as finanças em si ou na hora dos investimentos? Assim, no investimento as pessoas também tendem a ser emocionais como nas compras ou mais racionais? Vamos lá, Bruninho. O que você acha? A emoção conta muito, né? Demais da conta, né? Nos dois lados, não é Sim. verdade? Ó, nós temos o hábito de falar assim, eu sou muito racional, eu sou completamente racional. Mentira, gente. Somente 7% do nosso cérebro é racional, 93% lida com as emoções. Então, assim, grande parte das nossas decisões diárias são baseadas em emoções, em fatos que aconteceram na nossa vida. Da mesma forma, impactam no nosso comportamento de compra, no nosso olhar para o dinheiro. Então, por isso que é tão importante estudar sobre o dinheiro e estudar sobre si próprio. Vamos dar um exemplo básico. Mulher ama sapato. Bom, eu não gosto, né? Mas tem gente que parece uma centopeia. Cada vez que você tá mal, você brigou em casa, você teve um problema com o filho, você de repente brigou com o namorado, com o marido, alguma coisa. Qual que é a primeira coisa que passa na cabeça? Eu preciso comprar uma roupa, eu preciso comprar um sapato. Você tá movido por aquilo que você precisa? Mulher, quando tem uma desilusão amorosa, ela muda o cabelo, né? Pois é, e muda o guarda-roupa junto, né? E muda o guarda-roupa junto. Mas não vou deixar os homens pra trás, Bruno, Também, tá? também. Não posso deixar os homens pra trás, me perdoa. Carro. É verdade. O coração do homem tá dentro do carro, na maioria, claro, não vamos generalizar, né? Mas assim, é roda, é isso, é aquilo, é um acessório. Cada vez que ele tá preocupado, cada vez que tem uma decisão para tomar, ou sai para lavar o carro, alguma coisa assim. Então, impacta profundamente. Então, entender de dinheiro, entender das suas emoções é fundamental. Agora, nos investimentos, o Bruninho aí conta pra gente como que é. Mas com certeza, assim, a emoção, talvez a pessoa naquela emoção de ter um ganho rápido, rápido com... Enriquecer rápido, enriquecer né? rápido, talvez faz as pessoas tomarem a decisão errada, né? Talvez até aquele investidor que é mais conservador partir para um investimento de risco, baseado talvez numa rentabilidade passada, achando que essa rentabilidade vai perdurar no futuro. E assim, nem sempre isso é verdade, né? Quando tem um sonho, né, muito grande, uma urgência de realizar alguma coisa, né, sempre busca. Isso acontece. Isso. E desilude, né, Bruno? Com certeza. Desilude, com certeza. porque o investimento é algo que também tem que ser bem estudado, né? Com certeza. Não dá para fazer a toque de caixa. E o que eu vejo assim, as pessoas têm falado muito sobre renda variável, né? Nossa, investir em renda variável, investir em bolsa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa conservadora. Eu prefiro o pouquinho inconstante do que investir na emoção ali e perder. Mas como que as pessoas estão ousadas para investir, Bruno? Assim, Naina, a gente tem diversos públicos, né? Então, por isso que é muito importante a gente definir o perfil do investidor antes de a gente ofertar um investimento. Então, assim, o mercado financeiro como um todo tem uma metodologia que chama API, Análise de Perfil do Investidor. O que é isso? São algumas perguntas aqui na Sicredi por meio do aplicativo, do Internet Bank, que você responde um questionário ali rápido, que através desse questionário a gente vai conseguir identificar o perfil do investidor. Se ele é conservador, se ele é moderado, se ele é arrojado. Então, assim, a gente tem investimentos hoje para todos os públicos. O importante assim, eu sempre falo, não existe um investimento melhor do que o outro. Existe um investimento certo para a pessoa certa. Boa. Eu mesmo morro de medo, assim, de investimentos variáveis, assim, porque eu tenho esse perfil conservador. E dentro do que a Jane fala, né, o importante é começar. Eu uso o nosso aplicativo do Sicredi, Poupança Programada. E dentro dos bate-papos com a Jane, eu falei, gente, se eu não tenho disciplina para poupar, eu vou fazer o meu aplicativo trabalhar por mim. Exatamente. Perfeito. Então, eu coloquei lá, eu comecei com R$50.
colocar, porque caía meu salário, R$50 já ia de forma programada. Agora minha próxima meta já foi para 100, porque a gente nunca tem que esperar sobrar, né, Jane, para poder poupar, porque senão não sobra, gente. Gente, dinheiro não sobra, dinheiro não sobra. Ó, vamos falar de mito novamente? Dinheiro não sobra, não existe essa Mais um dinheiro. mito. Mais um mito. Ah, quando sobrar, quando der. Ah, esse mês não deu, eu vou fazer. Não, gente, não existe. É você quem decide onde coloca o seu dinheiro. É simples assim. Quando começa alguém com acompanhamento financeiro, independente da situação, se a pessoa está endividada, se ela está descontrolada apenas, não interessa. O primeiro passo que essa pessoa tem que tomar é fazer um investimento programado, que seja de 5, 10, 50, R$100, o valor que der. Sabe por quê? O hábito muda. Nós temos o hábito, por exemplo, de levantar, nós temos um ritual de manhã. O investimento é a mesma coisa, né, Bruno? A gente tem que criar o hábito de investir, mas com consciência. Tem que saber qual que é o seu perfil. Se você tem um perfil conservador e de repente num rompante aí de emoção, ou de raiva, ou de ansiedade, né? Que às vezes a gente fica muito ansioso para realizar um sonho, vai para uma renda variável, o risco de se frustrar é muito grande, não é, Bruno? Vou até dar um exemplo assim que aconteceu recentemente, né? Um momento que a gente passou aí na pandemia. Eu estava já no mercado financeiro já há alguns anos, né? Alguns anos, né? O que aconteceu nessa época? A taxa de juros caiu para 2% ao ano. Exatamente. Nesse momento, assim, eu já trabalhava no mercado financeiro, já trabalhava com investimentos. O que eu presenciei? Muitos investidores extremamente conservadores que não aceitaram aquela baixa rentabilidade momentânea, só que eles não enxergaram que seria uma baixa rentabilidade momentânea. O que esses investidores fizeram nessa época? Partiram para risco. Eles não aceitaram esses 2% ao ano e começaram a ver alguns fundos aí que renderam 2% ao mês nos últimos 12 meses. Só que assim, o mercado estava totalmente do avesso, né? Então assim, esses investidores até hoje tem muitos que amargam muita perda. Então, assim, é mais um exemplo, assim, eles olharam a rentabilidade no retrovisor, sendo que, assim, sim, é importante a gente olhar o retrovisor, só que é muito mais importante a gente olhar o para-brisa, o que vem pela frente, né? Uhum. E como que a gente lida, Jane, assim, com essa questão de endividamento, essa questão de emoções e, principalmente, você falou uma palavra, frustração. Olha, quando nós chegamos num ponto em que nós temos medo de olhar a nossa conta bancária, quando a gente sabe por alto quanto que a gente recebe, às vezes você está trabalhando, você dá um duro danado e você, quando eu fui contratada eu vou receber X, então eu acho que eu recebo isso daí. Quando você deixa de olhar para a sua vida financeira, é um baita de um sinal de alerta. É sinal de que em algum momento aconteceu algum fato, alguma situação que te levou para uma situação ou de endividamento ou de descontrole. E todas as vezes que nós temos medo, é porque algo nos frustrou no passado. Ou você foi e não conseguiu fazer aquilo que você desejava, ou você fez uma compra achando que era uma coisa, era outra, ou você fez um investimento, foi lá, pegou todas as suas reservas e colocou no investimento, achou que ia dar X e quando viu deu menos X. Então, quando a gente chega nesse momento, é muito desafiador, sabe? Sair dessa situação. Então, o que eu digo é o seguinte, busca ajuda. Hoje nós temos, claro, que nós temos N fontes de conhecimento e eu valorizo cada uma delas, tá? Claro que você buscando uma pessoa que realmente tenha conhecimento. O que aconteceu muito, que o Bruno falou na pandemia, que todo mundo começou a falar de renda variável e de repente tinha gente que não tinha tanto conhecimento e acabou acontecendo o que aconteceu. Mas o importante é você buscar ajuda. Se você não consegue, neste momento, sair dessa situação sozinho, busque alguém que possa te ajudar. Um profissional de planejamento financeiro, o seu gerente no Sicredi. Quanto que nós temos aí de gerentes que são preparados? Os nossos gerentes são extremamente preparados. Eles passam por cursos e mais cursos, eles estão ali única e exclusivamente
para atender o nosso associado, para acolher o nosso associado, tanto na hora de fazer o investimento, Bruno, com certeza, como também na hora de falar não, vamos pensar aqui o que nós temos que fazer nessa situação para que você saia dela da melhor maneira possível. Então, assim, se você está nessa situação, o conselho que eu dou é buscar ajuda de um profissional que tenha capacidade técnica para te ajudar a sair desse momento. E o que você recomendaria, assim, se você pudesse dar uma dica para a pessoa poder manter o controle das finanças aí no dia a dia? Persistência, resiliência e envolver toda a família. O que eu vejo que não dá certo comigo, com os meus atendimentos, é quando vai ou só a mulher ou só o marido, sem o outro ficar sabendo. Então eu chego lá, falo, olha, eu quero organizar minhas finanças, mas nossa, meu marido não pode saber porque eu tô nesse momento de frustração, eu tô com medo que ele saiba que eu gastei além, eu preciso resolver. Aí já deu errado. Já deu errado, já começou errado. Então, assim, a resiliência, a persistência e sim, estar nesse momento consciente que você precisa mudar, precisa envolver toda a família. Quando você consegue envolver a família toda no planejamento financeiro, Naine, é a coisa mais linda que existe. Uhum. As crianças, gente, não, mas meus filhos não precisam saber que eu tô com dívida. Claro que não precisa saber o montante, eles nem têm consciência para entender isso tudo que está acontecendo. Mas, por outro lado, eles têm soluções que os adultos não imaginam. Então, assim, envolva a sua família, tenha coragem, sim, para olhar para essa situação e, principalmente, você precisa traçar um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo agora é organizar minhas finanças? Tá, então quando que eu vou saber que eu atingi esse objetivo? É um plano de ação. É um plano de ação, é como se você estivesse fazendo um planejamento de uma viagem. É isso aí. Mas envolver a família, com certeza, buscar ajuda especializada. E você falando aí de buscar família, eu lembrei de um caso, né? Quando eu tinha uns 9, 10 anos, meu pai estava comprando um sítio. E eu queria ganhar uma boneca, acho que desse tamanho. Maior do que você maior do que eu na época. Com certeza. E eu lembro do meu pai falar, filho, papai não vai comprar esse ano presente de Dia das Crianças, de Natal, porque o papai está comprando um sítio que é para a família. Esse investimento vai ser alto e o papai não pode despender dinheiro para outras coisas. Eu acho que ali, com 9 anos, me bateu a consciência de falar, opa, o dinheiro é escasso, ele acaba, a gente tem que economizar. Por isso que eu acho que é importante, né, Bruno? Você que tem filho pequeno também, como que você lida aí na sua casa? Isso é importantíssimo desde cedo, tá? Uhum. O meu filho, desde lá hoje ele tem 10 anos, desde os seus 4 anos ele já tem a continha dele, já tem o cartãozinho de débito dele. Que bonitinho! Ele faz as economias, ele faz algumas ações aí para ganhar dinheiro, faz desenhos, vende para a família. Enfim, isso é bacana, porque... Empreendedor. Isso. Então ele já sabe quanto que ele tem na conta, e quanto ele tem investido. E ele mesmo fala, papai, aplica esse aqui para mim, para esse dinheiro somar juros. Meu Deus. Muito bom. E ele Tirar um dinheirinho dele ali é difícil. Não é fácil, não é fácil. Às vezes ele chama para tomar um sorvete e fala, filho, hoje você vai pagar, né? Ele, nossa, pai, mas que sorvete caro. Mas assim, isso é bacana porque a gente já desperta a consciência do valor do dinheiro desde cedo, né? Uhum. Então eu acho muito importante começar já nas primeiras idades. E nós não tivemos isso, né? Não. Nossa geração e algumas aí, nós não tivemos essa consciência. Nós viemos de uma geração que teve um plano Collor, em que gerou em nós um imediatismo, porque você não sabia se você ia ter dinheiro. Depois veio um processo inflacionário, outra situação que gerou em nós esse imediatismo. Então, é muito duro falar isso, mas nós estamos colhendo esse nosso passado tão recente. Uhum. Então, é muito claro isso. Quando nós ouvimos grandes players aí do mercado falando de investimento, ou mesmo falando de endividamento, é algo que está latente. Uhum. É a necessidade do agora, a juventude, essa juventude, não das nossas crianças menores, mas assim, uma juventude agora é do agora, eu quero isso agora, eu preciso disso agora, e assim vai, né? Eu tenho sentido, quando eu dou educação financeira nas escolas, especialmente ensino médio, mesmo escolas estaduais, eles têm falado que está entrando na grade educação financeira. Sim, é uma decisão do Estado, se não me falha a memória, do país. Tá? Essa informação não tenho certeza, mas o nosso Estado é obrigatório.
E qual que é o retorno que vocês têm disso? Assim, isso já está sendo trabalhado, já tem sido conversado, assim, nossa, meu filho está tendo educação financeira, eu senti que o comportamento mudou. Vocês que são pais, né? A Jane tem filhos de diferentes faixas etárias, né, Jane? O que você consegue ter de retorno sobre isso? E você também, Bruno? Eu vou deixar o Bruno falar primeiro. É assim, o meu filho em particular, ele começou na grade escolar dele a educação financeira esse ano. Só que ele já vinha, né? Então ele já tinha isso em casa. Mas assim, é muito bacana, porque isso teria que ter começado até antes, né? Como o primeiro dia para começar a investir. Mas nunca é tarde. Então, assim, a gente começou agora com essa educação financeira lá na base e isso vai ter um reflexo muito bom no futuro, eu tenho certeza. Tem escolas que fazem feiras de empreendedorismo e eles juntam o dinheirinho ali da feira para fazer uma viagem. É bem interessante. Eu acredito, Naina, respondendo a tua pergunta, que vai ser diferente. Mesmo porque essa geração de agora é diferente. Nós não estamos num processo inflacionário que nós vivemos. Com o dinheiro de você comprar 1 quilo de arroz hoje, amanhã você já não conseguir fazer. Claro que nós temos a inflação, mas não é nesses níveis, não são nesses níveis. Nós temos uma segurança do nosso sistema financeiro que eles não vão passar pelo processo de insegurança que nós passamos. Eu ainda atendo pessoas que têm medo de investir, com medo de planos mirabolantes que vêm. Poupança, então, olha o tanto que foi difícil quebrar o estigma da poupança, né? Então, assim, eu acredito que da agora para adiante nós vamos ter uma leva aí de pessoas melhor preparadas e que não acham, né, que o cartão de crédito tem dinheiro infinito. Minha filha achava, tá? Até pouco tempo atrás. Não, mamãe, paga com cartãozinho. Paga com cartão de crédito. Tem alguns adultos que acreditam nisso ainda, mas nós estamos firmes aí para educá-los também. Eu queria saber do Bruno, assim, de uma forma prática, a diferença aí de poupar e de investir, Bruno. Naina, poupar, o que é poupar? Poupar é quando você guarda parte do seu dinheiro. Tipo assim, de tudo que você ganhou, você guarda parte disso. Investir já é você pegar esse dinheiro que você poupou, aplicar em ativos financeiros para que isso ao longo dos anos se multiplique. Então, assim, poupar é guardar parte do seu dinheiro e investir é trabalhar esse dinheiro que você guardou para que ele se multiplique ao longo dos anos. Entendi. E dentro desse poupar, Jane, a gente tem que levar em consideração reserva de emergência, não? Eu não gosto de usar a palavra emergência, porque senão você vai arrumar uma emergência para gastar essa reserva. É verdade. Vai dizer que comprar um sapato que está na promoção não se torna uma emergência. Nossa, é enorme. E aquele carro, Bruno, que você estava olhando há muito tempo e de repente está num preço bacana, isso não é uma emergência? É verdade. Eu gosto de chamar de reserva de oportunidade, mas sim, é a reserva de emergência, tá? É só uma brincadeira que eu faço. É o seguinte, quando nós começamos a organizar a nossa vida financeira, a gente tem que pensar o seguinte: tomar o dinheiro emprestado no banco tem um custo. No banco, numa cooperativa, numa instituição financeira, tá? Quando eu falo assim, uma instituição financeira de uma maneira total. Qualquer instituição financeira, ela vai te emprestar o dinheiro porque é a função dela, né? O trabalho dela. Mas ela vai te cobrar um valor sobre isso. É clássico isso, é como a instituição financeira, é como o sistema financeiro produz o seu dinheiro. Então quer dizer que eu vou lá no Bruno, vou tomar um dinheiro com ele claro, vai me emprestar esse dinheiro e vai cobrar os juros por cima. Se for uma coisa boa, um investimento, eu posso ter algum retorno, pode ser que esse valor que eu vou pagar para o Bruno esteja incluído. Mas se for realmente uma emergência, é um dinheiro que eu estou pagando para ele, e eu não vou ter retorno nenhum disso. Então, quando você constrói uma reserva de oportunidade, não vou falar reserva de emergência, não. Quando a gente constrói uma reserva, nós podemos ter essa facilidade de sermos a nossa própria instituição financeira. Vou supor que o Bruno está me emprestando um dinheiro a 2%. Se eu tenho o dinheiro que eu vou precisar, eu costumo brincar que eu também vou me cobrar juros para que eu reponha essa reserva, mas eu não preciso cobrar os 2%. Então, quer dizer que, além de eu ter a segurança de que, caso aconteça alguma coisa, eu tenha de onde pegar, eu consigo também, caso seja necessário, pagar um valor menor, porque eu não vou me extorquir, né? Eu posso cobrar tipo 1%, que eu acho um valor bacana de me cobrar.
mas é uma forma de você ter uma segurança de que em algum momento da sua vida, ou para o bem, ou para algo que não seja tão positivo, você tenha um lugar de onde você pegar esse dinheiro e fazer o que você precisa. Pode ser que não seja o suficiente. Já aconteceu de eu ter bons clientes com uma reserva boa e que em determinados momentos aquele valor não foi o suficiente. Mas o que ele pagou para qualquer instituição foi infinitamente menor do que se ele tivesse utilizado o valor total. Então é a base de qualquer planejamento. Jane, preciso de muito para começar? Claro que não. É igual investimento. Se você começa a poupar ou a investir R$50, coloca R$50 na sua reserva. Vamos meio a meio, Jane, eu não consigo 50. Então põe 25, 10 e 10. O importante é começar. O importante é ter. Mas é pagar juro pra gente mesmo é melhor. Eu só acho, tá? Gostei. É que eu fico pensando também, uma vez eu ouvi uma frase falar assim, Naina, eu não tenho disciplina para poder poupar. Eu pago boleto, então eu pago previdência privada, eu pago consórcio, eu pago Procap, né, que é o capital social. E como que vocês enxergam isso? Como estratégia? Assim, essa pessoa, ela está guardando dinheiro de qualquer forma, né? Pagando um boleto de uma previdência? Sim, ela está guardando dinheiro para sua aposentadoria. Está pagando um consórcio? Ela está guardando um dinheiro para aumentar seu patrimônio. O importante é o que a Jane disse, a gente tem que ter o hábito de guardar. E essas pessoas que talvez falam que não conseguem, nada melhor do que alguma coisa programada. Que seja uma poupança programada, uma aplicação programada. Porque assim, quando você programa um investimento, por menor que seja, isso aí começa a debitar no seu fluxo ali e talvez você nem vê pagar e no longo prazo aí ele já tem um dinheiro bom guardado. Você falando aí, até voltando aqui no meu filho. Meu filho, quando nasceu, eu fiz uma previdência para ele. Eu pago legal. Um pouquinho por mês, se você olhar lá, já tem uma reservinha dele. Ele nem sabe isso, tá? Mas assim, o importante é você fazer. Tudo que a gente paga mensal, eu sou totalmente favorável. Principalmente quando você paga antes de pagar as contas. Sim, sim. Tudo isso, Naina, é importante colocar o seguinte... A previdência privada, o Procap, a poupança programada, investimentos programados, hoje nós temos vários, né? Sim. Então, assim, tudo isso que a gente vai fazer, a gente tem que colocar o vencimento anterior a todas as nossas contas. Primeiro ponto, você não corre o risco de gastar além do que você pode, do que você deve. Segundo, o dinheiro não sobra. Então, você tem que decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro no começo, na hora que ele cai na tua conta. Legal. O ideal é que o pagamento, o salário, o prolabore, o que for, caiu na tua conta dia 5 caia todos esses boletos. Sim. E a partir do dia 6 você começa a pagar as tuas contas. Você vai começar a perceber que ou você está gastando demais, ou tem coisas ali no seu orçamento que você realmente não precisa pagar. E quando é fé... Sem que você perceba, você construiu uma reserva, você construiu uma possibilidade de aumentar seu patrimônio, você construiu a sua aposentadoria sustentável. Ninguém pensa em aposentadoria hoje. INSS não vou aposentar. Ok, mas o que você vai fazer? Então você vai parar de trabalhar e vai morrer? Eu parei de trabalhar hoje, eu morro amanhã. Não é assim que funciona. Nossa expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. E aí, como é que você vai sobreviver? Então, é importantíssimo fazer, é muito válida essa estratégia, mas essa estratégia tem que ser aliada a ser no primeiro dia, não ser no final do mês. Porque se for no final do mês, olha, é fadada cancelar na segunda ou na terceira parcela, não é, Bruno? Com certeza. E nas formações que eu passo, né, tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes, a gente tem uma simulação de poupança. Uma mãe que teve um filho, resolveu guardar R$200 na poupança, por 17 anos, para quando ele atingiu 17, ele ter um dinheiro aí para começar a pagar os estudos da faculdade. Aí eu falo, gente, poupança, que é o primeiro, o básico do básico, né? E eu falo, gente, quanto que a pessoa conseguiu juntar? Aí uns 20 mil, uns 30 mil. E aí eu falo, a simulação que a gente tem, a pessoa conseguiu juntar em 17 anos 72 mil. Aí as pessoas, tudo isso, eu falei assim, por quê? Constância e disciplina. Isso com uma rentabilidade pequenininha. Exatamente. E assim, mesmo com uma rentabilidade pequena, quando a gente joga isso
num longo prazo, 17 anos, é um prazo considerável. Eu falo que é a mágica dos juros compostos, né? Então, o juros sobre juros, ele vai se escalonando. Então, por isso que eu sempre falo, quanto antes começar, melhor. A gente tem duas alternativas com os juros, né? Ou a gente paga os juros, né? E não se planeja, não se programa e paga esses juros que eles crescem do mesmo jeito. Ou a gente, já que não pode com o inimigo, junta com ele e faz um investimento para ganhar com eles ao invés de pagar. Então, o mundo perfeito, é isso aí. E começar, gente, tem que começar. De alguma maneira você tem que começar. E para quem tem uma frase que você fala, Jane, quando a pessoa fala, nossa, mas eu vou colocar o dinheiro na poupança, vai render tão pouco, né? Eu gosto de uma frase que você fala de deixar o dinheiro trabalhar para você. O que você fez para render? Isso mesmo. É o seguinte, nós trabalhamos, nós acordamos de manhã, aí 8, 9, 10 horas, dependendo do trabalho de cada um, nós dedicamos esse tempo para trabalhar. Então, ao longo desse tempo, a gente está produzindo o nosso dinheiro, não é verdade? Sim. Todos nós aqui fazemos isso, tá? E quem também está nos assistindo também faz. Aí você pega esse dinheiro e você coloca em qualquer investimento. Poupança, investimento programado, previdência privada, aí o Bruninho vai saber falar melhor quais são eles. O que acontece com esse dinheiro que fica lá? Você trabalhou para botar aquele valor lá. Vamos falar lá que colocou R$100 lá. Tá bom. Esse R$100 vai ficar lá, vai? Ele vai ficar sozinho? Não, ele vai ficar trabalhando para você. Então, no final do mês, vamos falar que deu R$10 de rentabilidade. A pessoa vai chegar para mim e falar assim, Jane, R$10? O que eu faço com R$10? É muito pouco. Aí eu retorno a seguinte pergunta para ela. O que é que você fez para você ganhar esses R$10? Você saiu de casa? Você tirou seu carro da garagem? Você derramou uma gota de suor para esses R$10 caírem lá na sua conta? Ou você fez quantas ligações no dia? Ou vendeu quantos produtos no dia para você ganhar esses R$10? Ou seja, você produziu um valor em dinheiro e você fez com que esse valor em dinheiro se tornasse um funcionário seu. Esse dinheiro produzindo mais dinheiro. Então, para mim, investimento, claro que tem todas as definições possíveis, mas a melhor definição de investimento para mim é transformar o seu dinheiro no funcionário que trabalha para você 24 horas por dia para você descansar. É isso aí. Ai, que legal. E eu quero causar uma provocação em você, Bruno. Meu Deus. Vamos lá, Bruno. Eu quero propor um cenário aqui, uma pessoa, ela consegue ali economizar R$50 para o investimento. Sim. A outra pessoa, ela consegue dispor de R$1.000 por mês. E outra pessoa vendeu um carro e ela tá aí com R$100.000 na mão. Se fosse para orientar essas 3 pessoas de uma forma assim, para começar a investir, elas não têm nenhum conhecimento, o que você sugeriria para elas? Antes do Bruninho começar, quem tá daí, pega papel e caneta. Essa dica aqui vale ouro, viu? Vale ouro. Faltou eu trazer a minha aqui. Vamos lá, Bruninho. Naína, assim, primeira coisa a gente precisa identificar o perfil dele, tá? Vamos dar um exemplo que eles sejam perfis conservadores. Tá. Hoje tá fácil, né? Um perfil conservador. A gente teve a última reunião do Copom ontem, né? Que aumentou a taxa básica de juros da economia do Brasil em mais meio ponto. Foi para 14,75. Então, assim, hoje a gente está vivendo um momento que a gente está no maior patamar de juros dos últimos 20 anos no Brasil. Então, assim, hoje, esses 3 casos aí, vamos supor que eles sejam conservadores, eles não aceitam uma volatilidade, está no melhor do mundo para eles, porque mesmo um investimento conservador, sem risco, sem volatilidade, a gente consegue, tanto quanto o investidor que tem R$50 por mês para investir, aplicar num produto de renda fixa ali R$50 por mês, esse que tem 100 mil, a gente pode aplicar também os 100 mil, caso ele tenha um perfil um pouco mais moderado ou arrojado, a gente pode diversificar uma parte desses investimentos, tá? Parte em renda fixa, talvez uma parte no fundo multimercado, tá? Talvez até numa renda variável, enfim, a gente teria que analisar isso para poder, em cima do perfil dele, indicar o melhor produto para que ele consiga colher frutos no futuro. O tempo que ele vai precisar desse dinheiro dinheiro também, precisar, isso. Tudo isso a gente consegue no análise de perfil do investidor, que é o API que eu comentei com você.
O questionamento que a gente faz para ele é justamente para isso, para a gente ver o horizonte que ele pretende deixar esse dinheiro investido, o apetite a risco que ele tem, o risco que ele suporta de oscilação de mercado, enfim. A partir da gente definir esse perfil, a gente consegue fazer uma oferta mais assertiva. Hoje, mensalmente, com essa taxa de 14,75, um produto de base aí de entrada, um investimento de base, está rendendo quanto mensal? Já está passando de 1%. É o mágico, aquele mágico 1% que todo investidor sempre busca, almeja, né? Busca. Então, hoje 1%, 14,75, a gente está falando aí de 1,16 já. 1,16, né? E a Selic ainda tende a subir um pouco mais ainda. A previsão é que suba mais, né, a nossa taxa, né? A previsão dos nossos economistas aí é essa. Então, com a Selic estando nesse patamar acima dos 14%, ele é importante, ele é interessante para quem vai investir, não tomar crédito, né? Com certeza. O juros alto, a gente fala que ele é um remédio, né? É um remédio meio amargo. Por quê? Para que o juros está alto hoje? É para segurar a inflação. E assim, esse juros alto, ele é ruim para tudo. Ele é ruim para o comércio, é ruim para o varejo, é ruim para a indústria, é ruim para o agro, para todos os setores. A única coisa boa que é para investimento. Então, assim, a gente tem que aproveitar, o investidor tem que aproveitar esse juros alto hoje, justamente para conseguir alavancar a sua renda. A Jane trouxe aqui, né, enquanto você falava, né, tentar entender o perfil do investidor. Ela falou, de repente entender se ele vai precisar desse dinheiro. Aí tem uma palavrinha mágica que as pessoas têm falado muito, liquidez. Você precisa de liquidez? Assim, queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente e entender o que é essa liquidez. O que é a liquidez, Naina? A liquidez é qual a parte do seu recurso que você precisa a qualquer momento. Um exemplo, você vai fazer a reserva de oportunidade, reserva de emergência, aquele dinheiro que você não sabe quando você vai precisar. Sim. Então, esse dinheiro você não pode trabalhar com uma carência nele, você tem que deixar ele disponível a qualquer momento, tá? E o que acontece quando a gente abre mão um pouco da liquidez, tá? Bruno, eu tô com esse recurso aqui, esses 100 mil que você comentou, eu não vou precisar dele no próximo ano, nos próximos 2 anos. A gente consegue negociar uma taxa melhor. Então, assim, em cima desse mesmo recurso, a gente consegue pagar, um exemplo, um percentual do CDI acima do que o investimento com liquidez. Entendi. Então, você abre mão daquele dinheiro hoje para ter uma rentabilidade melhor no futuro. Então a pessoa sabe que se ela, né, investir e cumprir o prazo para retirada, ela vai ter um melhor rendimento no futuro. Com certeza, assim, isso qual que é a lógica do investimento, assim? Para você ter uma rentabilidade melhor, ou você tem que abrir mão um pouco de segurança e correr um pouco mais de risco, ou abrir a mão da liquidez. Você pode se manter no investimento com segurança, porém com menos liquidez. Você consegue remunerar melhor também. E esse é um grande remédio para aquela pessoa que, por exemplo, recebeu algum valor, algum montante mais substancioso, né? De repente recebeu uma herança, recebeu um valor de um prêmio, alguma coisa, um valor maior. Mas é aquela pessoa que talvez ainda não tenha a disciplina de olhar para o dinheiro e não gastar. Então, quando você coloca num produto, né, que você prende, entre aspas, esse dinheiro por 6 meses, por 9 meses, por 1 ano, você ganha de 2 jeitos, Naina. Primeiro, como o Bruno disse, a gente consegue rentabilizar ele com um valor melhor, porque você está abrindo mão de usar esse dinheiro por um tempo, então ele vai ficar lá rendendo por um prazo maior, a rentabilidade dele é melhor. E por outro lado, você está se impedindo de gastar ele de qualquer maneira. Então, na minha terra, se chama isso de olhar com os olhos e lamber com a testa. Você sabe que tem o dinheiro, mas você não pode mexer nele. Então, é um remédio, é um bom remédio para quem tem esse valor, sabe que não consegue ter a disciplina de não gastar, quer ter uma rentabilidade boa e entende que, nesse caso, com uma boa orientação, sabe que com mais prazo vai ganhar mais. É muito indicado, é um remédio muito indicado, inclusive, não tem contraindicação. Ainda mais porque a gente tá num
num momento de muito consumismo, né? É o imediatismo, né? Que nós falamos que nós temos na nossa geração. É o ser, você olhar hoje e já querer amanhã. É incrível como que isso acontece em coisas pequenas, não precisam ser coisas grandes. Em tudo, né? O mundo está imediatista. O mundo está imediatista. Relações são imediatistas e com dinheiro é uma relação. Então, se relações comuns já estão extremamente imediatistas, imagina a relação com dinheiro. Então, é um remédio, é um bom remédio para quem quer reservar aí um dinheiro, é trabalhar com esse prazo maior. Mas é importante, como o Bruno falou, deixar uma reserva aí de oportunidade com liquidez, para caso seja necessário você conseguir resgatar. Mesmo que com uma rentabilidade um pouco menor, né? Apesar de que hoje a rentabilidade está bem atrativa com essa taxa Selic. E para a gente encaminhar para o final, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. É uma dica prática aí que vocês deixariam de dica para quem quer começar a cuidar do dinheiro hoje. Já que não conseguiu ontem, né, Bruno? Hoje. Começar hoje, né? Hoje tem até meia-noite, gente. Nós estamos em prazo aí. Eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que fazer para começar a cuidar do seu dinheiro é anota tudo que você ganha, tudo que você gasta. Porque a partir do momento que você começou a fazer esse controle, você consegue ver aonde que está sendo mal gasto o seu dinheiro. Lógico, tem coisa que a gente precisa gastar, mas como você começa a fazer esse controle, você consegue ver aonde que você pode economizar. Outra dica que eu tenho é comece agora. Vamos começar, vamos ver uma aplicação programada mensal, vamos aproveitar esse cenário de juros altos, enfim. A dica que eu tenho, gente, é começar. Vamos começar e o quanto antes, que o juros compostos, como eu disse para vocês, ele é mágico no longo prazo. É fato. E você, Jane? A minha dica é procurar o Bruninho. Boa! Bruninho, mas finalizando aqui a gente conversa. Procura o Bruno, tá? Porque tá certo. Mas é isso, gente. Hoje nós não temos o hábito de anotar, a gente não tem o hábito de pensar antes de gastar. Então, assim, pra gente terminar, eu vou contar uma história rapidinha que eu conto bastante nas minhas palestras. Eu tenho um amigo que nós nos encontramos um final de semana e ele sabe que eu sou educadora financeira e veio reclamar comigo. Que o cartão de crédito dele estava muito alto, que ele não sabia como que ele estava gastando. Vou contextualizar. Ele, a esposa, 100 filhos, os dois trabalham das 7 da manhã às 7 da noite, tá? Então, esse é o contexto. Tem casa própria, tem carro quitado, então, assim, eles estão com uma condição de vida bacana. Mas ele sentou ali do meu lado, a gente conversando no final de semana, eu falei, tá, mas você gasta de que jeito? Você paga boleto, você gasta no dinheiro? Não sei quantos anos eu não vejo dinheiro, eu gasto tudo no meu cartão. Eu falei, tudo bem, então. Vamos dar uma olhada na fatura do teu cartão, abre aí pra eu ver, né? Era sábado, vamos ver por alto aqui, depois, se você quiser, durante a semana, a gente estuda melhor. Ele abriu a fatura no celular, nós começamos a olhar, combustível, supermercado, paraná, e de repente começou. A gente pode falar nome de streaming aqui? Eu acho que pode, né? Netflix, Disney, Nickelodeon, Amazon, e mais uns 2 ou 3 assim. Aí, R$19,90, R$29,90, R$39,90 são valores que individuais são baixos. Aí eu fiz a pergunta que não queria calar, né? Falei, escuta, você e a fulana trabalham o dia todo. Vocês realmente utilizam todos esses canais? Ele me olhou e falou assim, não, eu nem sabia que eu pagava isso daqui tudo. Falei, vocês não têm filhos, por que Disney? Porque fulano foi lá em casa e tinha criança na hora ali, não sei o que tem e tal. Eu sei que ele ficou tão injuriado que ele levantou, pegou o celular, não falou tchau e foi embora. Brigou comigo, assim, né? Eu entendi que ele brigou comigo. Passados uns 2 dias, ele veio e me pediu desculpa, falou que ficou muito injuriado com aquilo, que foi pra casa e que foi pensar sobre aquilo. Aí eu vou fazer uma provocação agora. Vamos abrir a fatura do seu celular? Vamos ver o que você está pagando mensalmente que você nem tem ideia? Neste caso especificamente, ele cancelou neste final de semana R$165 de pagamentos que ele não utilizava. R$165 que foram para o investimento. Então, é não ter medo, é olhar. Então, o quanto você tem gasto com aplicativo de compra? O quanto você tem gasto com assinaturas mensais que talvez você não use? Então, vamos olhar com carinho. Vamos olhar com carinho, porque para a gente produzir esse dinheiro custa tempo.
a gente não produz mais tempo. Então, toda vez que você for gastar, pensa no tempo que você levou para produzir aquele dinheiro. E cuida dele, faz ele trabalhar para você. Busca um bom investimento. Isso daí seria a minha dica pra gente começar aí. Pior que eu aprendo muito, assim, quando eu converso com vocês, né? Com certeza. O Bruno, por exemplo, ele me ajudou com a Previdência. Olha só. Né, que eu não sabia qual que era melhor, PGBL, VGBL, ele me explicou. Nós estamos aí, né, Bruno, em época de imposto de renda, né? Isso é muito... Era outro assunto, né? Da outra conversa nossa aqui. É verdade. E a Jane, foi muito importante esse bate-papo de você ver o que a gente gasta no cartão, porque eu comecei a analisar do seguinte prisma. Se eu estou usando, é um investimento. Se eu não estou usando, é um gasto. Sim. Eu tava com uma assinatura de vinho lá em casa, eu tomo vinho. Só que chegava todo mês 2, 3 vinhos. E eu não tava dando conta de consumir, porque chegava todo mês. Cheguei no final do ano passado com 15 garrafas de vinho que eu não tinha tomado. E ainda pagando R$90, acho que ia subir para 120. Vezes 12. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu não é um investimento, mas esse vinho passou a ser gasto. Cortei e esse dinheiro que eu subi para os R$100 a poupança programada. Você tá vendo? Olha só, tá é uma previdência, é uma poupança programada, é um investimento ali que você consegue aportar mensalmente. E academia? Eu descobri algo fenomenal. Academia, para funcionar, a gente tem que ir, gente. Eu não sabia. Não basta pagar, né? Não, eu acho que era só pagar e já ficava tudo certo. E tem gente que paga 2, 3 academias. E sabe qual delas essa pessoa vai? Nenhuma. Então, vamos olhar com carinho, gente. Agora, sem brincadeira. Vamos olhar com carinho. É o nosso dinheiro que está indo embora. É verdade. E são coisas... não é cortar o cafezinho. Educação financeira não é cortar o cafezinho. Planejamento financeiro não é deixar de fazer o que você gosta. É você fazer o que você gosta com consciência de quanto custa. Uhum. É você saber que seu tempo é finito e você pode fazer o seu dinheiro ser um funcionário seu. Pode colocar o seu dinheiro a trabalhar para você. É isso daí que eu vejo como uma definição muito simples e muito direta do que é ter educação financeira nos dias de hoje. Ai, bacana, gente. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Naina. Por vocês terem vindo, bater esse papo com a gente. O tempo passou aqui que a gente nem vi. Fato, né? Dá pra gente conversar mais um pouquinho, tá, Bruno? Tem pauta aqui pra muito tempo ainda. Eu quero deixar uma dica pra você que tá nos vendo agora, né? Que você que é associado, a gente tem os nossos cursos no Sicredi Aprende, no Sicredi na Comunidade. Tem vários cursos de educação financeira. Então, depois a gente vai colocar o link aqui para vocês buscarem. Então, o Sicredi, ele tem muitas ferramentas, tá? E além disso, se você que é associado nosso, quer saber um pouquinho mais de investimentos, quer saber um pouquinho mais de planejamento financeiro, pode acionar esses dois aqui que eles são fera. Nós somos apostos, né, Bruno? Com Estamos certeza. aí para ajudar. Estamos à disposição, além de toda a equipe, né? A gente tem os Claro. gerentes de negócios altamente capacitados em todas as nossas agências. E atrás dos gerentes tem nós, prestando assessoria a todos vocês. Sem dúvida nenhuma. E eles fazem milagre pela gente, viu? Com certeza. A minha faz milagre A minha por também. mim. Eu tenho que falar que, a minha faz milagre por mim. E essa parte do assessoramento é importante, Sem né? dúvida alguma. Porque- Fazer com acompanhamento. Exatamente, assim, eu tenho tido a minha gerente também bem atuante e ela recorre o Bruno também. Bruno, a Naina tá com tal dúvida nesse sentido. Exatamente. Então, esse acolhimento, esse assessoramento mesmo do nosso gerente, ele é importante porque a gente toma a decisão de uma forma mais segura, né? E conhecimento não ocupa espaço, né? O que você falou é muito importante. Na plataforma tem N cursos e eu posso dizer que são cursos validados, são feitos por pessoas que realmente entendem, têm capacidade técnica para falar sobre o assunto. Então é uma fonte segura de buscar conhecimento sobre educação financeira, sobre como começar a investir. E ali é o conhecimento teórico, o conhecimento prático está lá na ponta. Então, é buscar mesmo assessoria dentro da sua agência, com o seu gerente de negócios. Se eles tiverem qualquer dúvida, tem os assessores. Então, assim, é muito importante buscar a informação na fonte correta. Beber de água limpa. Isso é importantíssimo. Ainda mais falando de dinheiro, não é verdade? Jane, obrigada mais uma vez. Obrigada, Bruno. Obrigado. E eu espero vocês na nossa próxima pauta da Copa. Com certeza. Com certeza, será um prazer. Obrigada, gente.
Tchau.